Boa noite, estamos ao vivo aqui no perfil do IARGS. Boa noite a todos, esperando as conexões. Boa noite a todos, aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano. Boa noite, sou assessora de imprensa do IARGS. Esperando todos se conectarem. Desejo boa noite a todos e ao prestígio de cada um de vocês. Então, gente, olha, devo dizer que estamos bem felizes com a repercussão positiva das lives e das videopalestras. Temos recebido inúmeras mensagens de muito incentivo a essa iniciativa do IARGS, né? Então, agradeço o apoio da doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A princípio, nossas lives acontecem todas as terças e quintas, a partir das 20 horas. Porém, a pedidos, vamos ter que abrir mais um dia da semana para poder fazer as nossas lives. E isso nos deixa extremamente felizes para poder atender todas as demandas do IARGS. Bem, as videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família acontecem todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube e posteriormente é publicado no blog e no site. Então, toda terça-feira, as nossas videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família. E ontem foi inaugurado pela vice-presidente do IARGS, doutora Alice Greck, que também é presidente do Departamento de Direito Tributário, foi dado continuidade ao 4º ciclo de palestra de Direito Tributário. Postei no nosso canal do YouTube, no blog e no site. Então, como vocês veem, estamos totalmente online. Além disso, toda terça-feira nós estamos publicando no blog e no site artigos jurídicos específicos sobre o tema da Covid-19, certo? Então, gente, confira o nosso canal do YouTube, inscrevam-se lá, cliquem no sininho para poderem receber as notificações. O IARGS está atento a todas essas modificações e alterações na Justiça e contamos com todos os nossos colegas advogados para virem aqui falar nas nossas lives aqui no perfil do IARGS. Hoje falaremos com o associado do IARGS, Dr. Rafael Korff Wagner. O Dr. Rafael é especialista em Direito Tributário pelo IBET e especialista em Direito Corporativo pelo IBMEC. Ele é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS. É vice-presidente do Instituto de Estudos Tributários, membro da Divisão Jurídica da Federação. Eu peço então que o Dr. Rafael Korff, ele dê uma boa noite, que ele acene, para eu poder chamá-lo aqui e participar da live. Dr. Rafael? Dr. Rafael, ele é vice-presidente do Instituto de Estudos Tributários, membro da Divisão Jurídica da Federação, membro colaborador da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da Associação Brasileira de Direito Tributário. Ok. Dr. Rafael também já exerceu diversas funções como professor convidado de cursos de especialização e integrou como conselheiro o Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Financeiros da FIERGS. Entre outros tópicos, o Dr. Rafael vai abordar o seguinte: as medidas tributárias adotadas para o enfrentamento da pandemia em níveis federal, estadual e municipal, no caso Porto Alegre. Discussões judiciais tributárias para o enfrentamento da pandemia.
diferimento no pagamento de tributos, substituição de garantias e medidas de proteção de caixa para o enfrentamento da pandemia. Boa noite! Como é que vai, doutor Rafael? Boa noite, minha querida Terezinha. Boa noite a todos os amigos que estão nos ouvindo nesta live. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao IARGS, a quem faço na pessoa da nossa queridíssima presidente, doutora... Que está nos ouvindo, inclusive. Olha, receba meu abraço, meu beijo, doutora Sulamita. Um grande beijo para a senhora, viu? E quem também eu deixo aqui o meu grande beijo para a nossa querida Alice Greck, a minha madrinha no IARGS, né? A quem eu nutro um carinho muito especial. Mando um beijo para a Alice aqui nessa nossa live de hoje, em que nós vamos discutir um pouquinho alguns pontos relacionados ao direito tributário e à pandemia do Covid-19. Quem sabe o senhor começa nos dando um panorama judicial das ações no momento relacionado à pandemia própria. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu vou estruturar, então, a minha exposição falando um pouquinho, primeiro, dessas medidas, né, que foram adotadas Perfeito. Pela legislação. Depois vamos falar um pouquinho das medidas relacionadas judiciais que nós temos em discussão. O que tem por aí, quais são as alternativas que nós teríamos aos contribuintes para que eles possam enfrentar os problemas decorrentes da pandemia, né? Exato. Então, acho que pode ser então, o nosso caminho. Bom, primeiramente, o Covid-19, né, essa pandemia decorrente e a crise decorrente da pandemia do Covid-19, é algo que não estava, obviamente, no cenário de ninguém, né? Não esperávamos que isso efetivamente fosse acontecer. E certamente a crise econômica que decorreu, então, a pandemia do Covid, ela gerou efeitos tributários, ela gerou efeitos para os contribuintes, aos pagadores de impostos, né? De que, por conta da crise econômica que se verificou, né? Alô? Oi? Só um pouquinho. Oi. Da crise econômica aí que se verificou, né? Para o enfrentamento dessa pandemia. Nós tivemos, então, já a partir do mês de março, algumas medidas legislativas, algumas medidas que foram adotadas pelo governo, né, para o enfrentamento da pandemia, né? E essas primeiras medidas, elas foram relativas, né, e relacionadas à possibilidade de postergação no vencimento. Voltei? Elas foram relacionadas à postergação do vencimento de tributos. Então, o que nós tivemos, né? Do que efetivamente ocorreu aí num primeiro momento? Num primeiro momento, houve a edição de algumas medidas provisórias, né? Autorizando ao contribuinte que ele viesse a pagar os seus impostos em outros prazos de vencimento que não aqueles dos meses de março, abril e maio, por exemplo. Então, nós tivemos, no primeiro momento, a possibilidade de os contribuintes prorrogarem o vencimento do FGTS, né, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, na verdade, pode se discutir se tem ou não uma natureza tributária, mas se trata de um valor elevado que deve ser recolhido. Então, a medida provisória 927 autorizou que houvesse a prorrogação do FGTS dos meses de março, abril e maio, para os meses, a partir de julho, podendo ser pago esses 3 períodos, né, esses 3 meses, em 3 vezes, né, do pagamento desses tributos. Posteriormente, após um grande movimento que foi feito por parte dos contribuintes, a Receita Federal do Brasil prorrogou os tributos PIS e COFINS pela medida provisória, através da portaria 139, né, dos meses de março e abril, né? E as contribuições ao PIS e à COFINS, né,
março, abril e maio, perdão, março e abril foram prorrogadas para os meses de agosto e de outubro, o PIS e a COFINS. Tivemos também a prorrogação no vencimento da contribuição previdenciária, a contribuição previdenciária devida pelas empresas, a contribuição patronal devida pelas empresas, foi também prorrogada, né, essa que devida nos meses de março e abril, prorrogada então para os meses de agosto e de outubro de 2020. Essas seriam assim as medidas a nível federal que talvez possam ser mais importantes e destacadas em termos de prorrogação de tributos. Mas veja você, Terezinha, que além dessas medidas, nós tivemos outras medidas também adotadas especificamente para o enfrentamento da pandemia, relativa a IPI, né, uma redução do IPI devido pelas empresas em relação àqueles produtos utilizados no enfrentamento da pandemia, ou seja, a máscara, o álcool gel, o respirador, tiveram seu IPI reduzido. Houve uma redução também, né, no imposto de importação desses produtos, ou seja, o governo federal reduziu o imposto de importação a zero para que não houvesse um imposto a ser recolhido na importação desses produtos, né? Então, houve aí uma série de medidas que foram adotadas principalmente pelo governo federal, né? E eu também destaco aqui, não poderia deixar de me esquecer do Simples Nacional, né? Uma das primeiras medidas adotadas foi a postergação da parcela federal do Simples Nacional, né? Sendo também prorrogada o seu vencimento para aqueles contribuintes que hoje estão no regime do Simples Nacional não precisarem pagar agora nos meses de março, abril e maio. Simples exatamente eu não me lembro quais são os mesmos, depois a gente pode olhar aqui, mas o Simples Nacional também teve essa prorrogação. Então veja, Terezinha, que nós tivemos algumas medidas que foram adotadas pelo governo federal para a prorrogação no vencimento e no recolhimento de tributos. E aí eu trago aos colegas um debate, a discussão, e te faria aqui uma pergunta que é a seguinte: essas medidas que foram adotadas são medidas suficientes para o enfrentamento da crise econômica decorrente do Covid-19? Eu entendo que não. Eu entendo que as medidas adotadas, embora importantes, embora relevantes, elas não resolvem o problema, elas não trazem um alívio de caixa, o alívio que deveria ser observado por parte do governo federal no enfrentamento dessa pandemia. Veja você que nós temos aqui um estudo recente que foi feito pelo INSPER em São Paulo, onde houve um levantamento das medidas adotadas pelos demais países do mundo para medidas tributárias adotadas pelos países para o enfrentamento da pandemia. E diversos países, né, tiveram algumas medidas muito mais efetivas de enfrentamento dessa pandemia, com o perdão da dívida, né, com perdão, a não exigência tributária em determinados períodos, né? Então imagina que o que nós estamos falando aqui é de uma prorrogação no vencimento dos tributos. Mas veja você, aquele tributo que é devido no mês de abril, ele vai ter que ser recolhido em outubro, juntamente com o tributo de setembro, que vence em outubro. Ou seja... E o que isso significa para os contribuintes, doutor? Isso significa para os contribuintes apenas, eu vejo aqui o colega Walter que está colocando, é apenas um adiamento de um problema que nós estamos enfrentando, né? Nós temos um primeiro semestre extremamente problemático, onde nós estamos todos chocados com a pandemia, né? E focados em tentar entender o que está acontecendo, mas nós vamos ter o reflexo desse primeiro semestre no segundo semestre. E aí eu digo, e faço minhas palavras de um colega de São Paulo, de que nós vamos ter a pandemia. Agora nós temos a pandemia da saúde.
nós vamos ter a pandemia econômica no segundo semestre, Verdade. né? É o Onde que nós espero. teremos o reflexo, nós teremos aí o problema que nós estamos enfrentando, esse problema econômico. Então, veja você que as medidas até então adotadas não são medidas efetivas, não são medidas efetivas e suficientes para o enfrentamento do problema econômico decorrente da Covid-19. Mais do que isso, eu diria que hoje nós temos uma situação uma situação em que há apenas um enfrentamento e medidas legislativas adotadas por parte do governo federal. Mas não temos essas medidas por parte dos governos estaduais, em termos de postergação do imposto. Sejamos justos, houve algumas medidas pontuais e específicas, mas nós não tivemos a postergação do vencimento do ICMS, por exemplo, que é um imposto que incide para as empresas de uma forma muito efetiva. E aí pode-se argumentar o seguinte, não, mas se não houve aqui, por parte do contribuinte, a circulação, a venda da mercadoria, não há que se falar na necessidade de adiamento do recolhimento. Mas veja, Terezinha, que nós efetivamente temos, nesses casos, uma falta de sensibilidade por parte dos governos estaduais. Nós sabemos que o empresário, que aquele que trabalha no comércio, ele se utiliza do valor que ele faturou no dia de hoje, no dia de ontem, para pagar um imposto que vence amanhã. São pouquíssimas as empresas, são pouquíssimas as situações em que nós temos empresas com caixa suficiente para poder se proteger de uma situação como essa. E nesse caso do enfrentamento da falta de postergação de vencimento do ICMS, do imposto, né, nós vamos ter aqui, temos um problema muito grande, nós não desconhecemos que os estados estão hoje enfrentando uma crise econômica muito forte também, né, mas hoje eu falava, inclusive, com um amigo, com o presidente da Comissão de Direito Tributário do Rio de Janeiro, que eu acho que nos dá aqui, doutor Maurício Faro, que nos dá o prazer de estar acompanhando essa live, né, de que os próprios estados foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o arrolamento da sua dívida com a União Federal. E não fizeram o mesmo com os contribuintes dos seus estados, dos seus territórios, né? Então, veja você, Terezinha, que nós que temos um problema aqui muito forte, muito efetivo, né? Vai haver uma queda de arrecadação do ICMS, nem tanto pela falta de circulação econômica, das empresas estarem fechadas, mas sim uma queda de arrecadação, porque as empresas não vão conseguir pagar os seus impostos em dias. E aí nós vimos aqui, alguns colegas perguntam se poderá haver um novo refis, um novo programa, exatamente, um novo programa de parcelamento ou a postergação. A Débora Siqueira Nery, minha querida vizinha e aluna, aqui pergunta se haverá uma postergação nos parcelamentos de ICMS. Eu acho que isso é uma medida, Débora, imperativa, é necessária. Nós temos efetivamente que pensar em medidas agora de salvaguarda das empresas, de manutenção dos negócios, de manutenção efetiva de empregos e de empresas. O que se prevê, novamente, para o segundo semestre é um grande número de recuperações judiciais, de falências, de fechamento de empresas, né? E o Estado tem que estar consciente disso e sensível a essa situação. Nós precisamos, e eu acho que é a medida que se impõe, um novo refis, nós precisamos de um novo parcelamento estadual, de um novo parcelamento de ICMS pelos estados com medidas efetivas de resolução desse problema. Então, veja... E não há previsão ainda, né, doutor? Não, nós não temos previsão. Não. Nós tivemos agora uma edição da Lei Federal 13.387,
13.998, né, que trata da transação tributária. Nós até podemos, eventualmente, fazer aqui uma live no nosso querido IARG sobre essa medida, né? Nós temos aí a necessidade, através dessa lei de transação tributária, ela regulamentou um instituto que nós temos desde a época da edição do Código Tributário Nacional, que é de 1966, e essa lei trouxe uma possibilidade de transação. Mas as amarras que constam nessa lei, as dificuldades que constam nessa Lei Federal 13.998, tornam essas medidas de transação tributária muito tímidas, a meu ver. Elas não são relevantes e elas não vão resolver de forma efetiva o problema. Nós temos na legislação hoje a possibilidade de parcelamento de débitos tributários federais em 60 meses. A lei, agora que trata da transação, e já foi permitido aqui por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa em 84 meses, com a possibilidade da primeira parcela ser paga em 3 vezes, né, a partir de junho ou julho do ano agora em curso, do ano de 2020. Mas veja que é uma medida muito tímida, querida Terezinha. Por que isso? Porque nós temos um parcelamento em 84 meses que não vai resolver o problema, e mais do que isso, ele é para aqueles débitos que estão inscritos em dívida ativa. Ele não é para o débito que está sendo gerado agora pelo contribuinte, para a dívida do contribuinte, por conta das operações que ocorreram nos meses de março, abril, né? A gente sabe que há um hiato entre a declaração do contribuinte e a posterior inscrição em dívida ativa, né? O que torna essa medida, a meu ver, ineficaz, com pouca efetividade. Então, deve haver uma alteração nessa medida, ainda que não se queira dar um prazo maior de pagamento, mas deve haver, a meu ver, uma alteração nessa medida, permitindo que também aqueles débitos que não estão em dívida ativa, né, possam ser parcelados. Eu concordo com a Ana Prates quando ela diz que não resolve o problema atual. De fato, ela não resolve o problema atual. Nós precisamos de um refis mais com melhores condições de adesão por parte dos contribuintes. Nós precisamos de um parcelamento de ICMS que tenha um prazo longo de adesão por parte dos contribuintes, de parcelamento por parte dos contribuintes, sem a necessidade de um valor elevado de entrada, né? Que foi o que aconteceu nos últimos parcelamentos de ICMS estaduais, onde se exigiu um valor de ICMS de entrada muito alto, o que acabou inibindo a adesão por parte de diversos contribuintes, né? Então, deve haver uma sensibilidade por parte do Estado também nesse sentido. Tá? Então, eu levanto aqui o problema, eu levanto aqui essa situação. Eu acho que as medidas adotadas, elas são muito tímidas até agora por parte do governo federal, por parte do governo estadual mais ainda, né? Parece que não é prioridade agora, né, doutor? Eu efetivamente, Terezinha, eu entendo que o governo estadual, né, vamos falar aqui da aldeia, né? Eu entendo que nós vivemos um problema de caixa muito grande, né? Mas nós estamos hoje no mesmo barco. O Estado e contribuinte estão na mesma situação, estão no mesmo barco, né? De modo que deve haver uma sensibilidade por parte do governo para o enfrentamento dessa crise. Porque se não houver o apoio do Estado em relação à resolução dessas dívidas tributárias, nós teremos uma quebradeira muito grande. Haverá uma quebradeira muito grande. Bem, no caso, o Brasil ele está adotando medidas semelhantes com as de outros países? Está no mesmo patamar? Veja, nós temos algumas medidas que estão
em linha com aquilo que vem sendo praticado em outros países. Tá? Diversos países também se utilizaram da postergação de impostos, tá? Mas em relação a vários tributos. Eu falei aqui que nós tivemos a postergação do PIS, da COFINS e da contribuição previdenciária. Mas não houve, por parte do governo federal, por exemplo, a postergação no pagamento do imposto de renda das empresas, tampouco da contribuição social sobre o lucro líquido. Essa é uma medida que deveria ser adotada por parte do governo federal também em relação a esses impostos sobre a renda das empresas. Né? Isso não foi praticado, isso não foi adotado no Brasil, e isso foi adotado em outros países. Mais do que isso, outros países tiveram medidas mais efetivas, como, por exemplo, a devolução mais rápida de créditos fiscais. Outros países tiveram, por exemplo, a devolução de impostos que foram recolhidos em períodos pretéritos, nos 2 últimos meses. Sabedores esses países da dificuldade que seria enfrentado por seus contribuintes, né? Eles haveriam efetivamente de se utilizar desse mecanismo como um mecanismo indutor da economia e da defesa dos contribuintes. A Ana nos pergunta aqui... Ela pergunta... Possibilidade de perdão das dívidas tributárias, a Ana Amélia Exatamente. pergunta. Exatamente. Se há possibilidade de perdão das dívidas tributárias, se houvesse uma legislação prevendo isso, ela tem que ser essa anistia, né? Ela tem que ser anistia ou remissão, enfim, dependendo do instrumento que venha a ser utilizado, um quanto ao principal, outro quanto às multas, né? Deveria ser aplicada por lei, né? Deveria ser aplicada através de uma lei aprovada, né, que viesse através do Congresso Nacional. De fato, nós sabemos que é difícil, mas vejam vocês que os projetos que nós temos hoje no Congresso Nacional tratando dessa matéria tributária são projetos para aumento de impostos. Projetos hoje que nós temos são para a criação de novos tributos, como o empréstimo compulsório, como impostos de grandes fortunas, né? A criação do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é um imposto que já se demonstrou totalmente ineficaz. Né? A tributar a grande fortuna no Brasil vai afugentar esse capital. Por quê? Porque a grande fortuna ela sai daqui e ela vai para uma jurisdição mais favorável. Né? Isso já se demonstrou ineficaz em outros países. Vocês devem conhecer o caso do Gérard Depardieu, quando a França não foi nem imposto de grande fortuna, lá foi o imposto de renda, o aumento do imposto de renda, e lá o Gérard Depardieu saiu da França, né, por conta do aumento da carga tributária que tentou se impor na França. Então vejam, o imposto de grandes fortunas é um imposto ineficaz. Mais do que isso, né? E o Walter lembra muito bem aqui, há um projeto em tramitação para o aumento ou para a tributação de lucros e dividendos, que desde 1995 a 96 são isentos no nosso país. E isso tem uma razão de ser. Né? Tem uma razão de ser. O lucro e dividendo é tributado todo na pessoa jurídica. Né? Quando se diz que não há tributação, de que a pessoa jurídica paga imposto, isso é uma grande falácia. Né? É uma grande inverdade, é uma tentativa de politização de um tema da mais alta relevância. Então, essa tentativa de tributação de lucros e dividendos, esse projeto, mais de um, infelizmente, né, são projetos que buscam tributar de uma forma indevida e que não vão resolver o problema. Né? O que nós precisamos hoje são de mecanismos de indução em matéria tributária, em esfera tributária, para que nós tenhamos o perdão de dívidas desse período, de dívidas anteriores, né? Eu acho que nós estamos no momento, e hoje eu disse isso numa outra live em que participei aqui na Federação,
Nós temos que quebrar alguns dogmas do direito tributário. O momento é de enfrentamento de uma crise sem precedentes no Estado brasileiro e no mundo inteiro, né? Onde nós precisamos criar alternativas, juntamente com o poder público, né? De sobrevivência das empresas. Nós temos que buscar hoje a sobrevivência das empresas. E isso não está sendo observado, o pessoal não tem se dado conta verdade. disso. Isso ainda vai causar uma crise sem precedentes prevista para o segundo semestre, não é, doutor? É verdade, nós temos então aí uma possibilidade, né, efetivamente, de termos um segundo semestre muito difícil, né? Eu não vejo como não ser diferente, né? Mas vai ser um segundo semestre de grande dificuldade a ser enfrentado por todos. E aí nós não estamos vendo ainda, por parte do governo federal, dos governos estaduais e municipais, medidas efetivas de enfrentamento dessa situação que nós estamos vivenciando. Nós falamos, então, Terezinha, dessas medidas legislativas que foram adotadas pelos governos, né? Muito mais pelo governo federal, mas nós temos também uma atuação forte do Poder Judiciário, uma manifestação do Poder Judiciário em relação a essas medidas, né? Meu colega aqui, Fábio Raimundi, presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, lembra muito bem que nós vamos matar a vaca e tirar leite de pedra não dá, né? É exatamente isso, é isso que nós vamos enfrentar aqui no segundo semestre. Mas eu falava aos senhores, falava aqui aos colegas, sobre as medidas, sobre as manifestações do Poder Judiciário em relação às situações tributárias no campo, no enfrentamento da crise econômica do Covid-19. Vejam os colegas, vejam os senhores, que nós tivemos aqui antes dessas medidas legislativas um ingresso muito grande de medidas judiciais de contribuintes buscando a prorrogação no vencimento dos tributos. Nós tivemos a prorrogação nós tivemos ações judiciais em que os contribuintes buscavam, dada a inércia do poder público, buscavam prorrogar o vencimento dos seus tributos, demonstrando aí a impossibilidade de pagamento. E aí, Terezinha, nós tivemos, a partir dessas ações judiciais, o deferimento de algumas liminares, né? Houve um levantamento que foi feito, e os últimos dados que eu tenho são de 1.200 ações ajuizadas até o dia 7 de abril, então pouco mais de 3 semanas, né? Quase um mês. Nós tínhamos 1.200 ações em esfera federal. Eu não tenho o número em esfera estadual e nos 26 estados, mais o Distrito Federal da Federação, tá? Mas nós tivemos aqui o deferimento de algumas liminares, eu acho que em torno de 1/3 dessas ações, em torno de 400 liminares foram deferidas, né? Nesse sentido. E essas liminares, depois, a grande maioria delas foram cassadas em grau de recurso pelos tribunais regionais federais. Nós não tivemos aqui um acolhimento da tese pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e os argumentos utilizados, né, foram vários, né? Foram vários. O nosso colega Tiago First aqui nos fala que hoje são 3.800 ações tributárias federais. Então, vejam, houve um aumento significativo, né, nessas ações judiciais. Nós tivemos aqui alguns argumentos, né, que foram utilizados pelo Tribunal Regional Federal para não deferir essas ações. E aí eu trago aqui a colação, um estudo, um artigo ainda inédito do Dr. Arthur Ferreira Neto, meu querido colega Arthur Ferreira Neto, que é professor na PUC, na URGS, na Universidade Católica de Brasília,
e que brevemente vai ser publicado, em que ele faz uma análise muito percussiente, junto com um colega também, Alexandre Ravanello, muito percussiente dessas ações, desses argumentos utilizados pelo Poder Judiciário para o indeferimento, né? E a gente poderia resumir isso em 3 pontos, né? O Judiciário diz que, olha, não há na lei a possibilidade não há na lei a possibilidade de prorrogação de vencimento de tributos, né? O segundo ponto é de que o Judiciário alega que não há na lei a previsão de que, no caso de uma catástrofe ou de uma pandemia, né, haverá poderá ser prorrogado o vencimento do tributo, né? E o terceiro argumento é o argumento que, segundo o qual o Poder Judiciário não poderia deferir essas liminares, porque se todos os contribuintes se socorrerem do Poder Judiciário e obtiverem essas liminares, haveria uma quebra dos estados e uma quebra do sistema. Então, são basicamente esses 3 argumentos hoje utilizados pelos tribunais regionais federais, né, para indeferir essas medidas judiciais. Eu diria, assim, que nós temos uma portaria da Receita Federal, que é a portaria 12 de 2012, se eu não me engano, né, que diz que, a meu ver, autorizaria essa prorrogação, porque ela fala que, em caso de calamidade pública, e nós estamos vivendo, houve declaração de calamidade pública pelos estados e pelos municípios, haveria, sim, uma possibilidade de ser postergado o pagamento dos tributos vencíveis, mas essa tese não foi acolhida, a Receita Federal se apressou, não foi acolhida, ela se apressou em dizer que isso se refere a uma situação específica que ocorreu em 2012, de enchentes em algumas cidades do Nordeste, do Norte e Nordeste, então não se aplica nesse caso. Mas não há na própria portaria essa limitação. Ela não traz essa limitação, né? Então nós temos realmente esse problema enfrentado, né? Eu entendo que há a possibilidade de aplicação da portaria, entendo que há a possibilidade também de aplicação do convênio 167 do CONFAS, que autorizaria os estados. Então, os estados têm uma autorização por convênio do CONFAS em prorrogar o vencimento dos tributos estaduais e não o fazem por falta de vontade política, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul. Nós vimos alguns estados, o Distrito Federal, se eu não me engano, aplicou o convênio 167, mas outros estados assim não o fizeram, ok? Bom, dentro dessas medidas judiciais de postergação de vencimento dos tributos, né, nós temos também outras medidas judiciais, que têm tido uma acolhida um pouco melhor pelo Poder Judiciário. E que medidas são essas? São as medidas de substituição de garantias, ou seja, todos nós sabemos, e os colegas aqui sabem, né, de que muitas discussões tributárias vêm acompanhada do depósito integral do tributo devido para a suspensão da exigibilidade, né? Aquele contribuinte que entende que um tributo é indevido, para que ele não sofra uma constrição maior, para que ele não sofra uma execução fiscal, para que ele não perca o seu direito às certidões negativas de débito, né? Ou a sua regularidade fiscal, o contribuinte deposita em juízo esse valor, ou deposita para garantir uma execução fiscal, quando ele é cobrado, né, para que ele possa discutir, ele deposita em juízo esse valor. E houve uma publicação no início dessa pandemia de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, embora se referindo a processos trabalhistas, a tal resolução, em que ela sugere ou ela recomenda que quando solicitado pela parte, haja a devolução desse depósito judicial
desde que esse pedido venha acompanhado de uma substituição da garantia, ou seja, o contribuinte levanta o depósito judicial e, em troca, ele oferece uma fiança bancária, ele oferece um seguro, que são medidas possíveis também de garantia do crédito tributário. Vejam, senhores, que essa medida, essa situação tem tido uma acolhida mais efetiva por parte do Poder Judiciário, tem tido uma acolhida melhor nas ações judiciais, inclusive aqui no nosso TRF da 4ª Região. Tivemos uma decisão recente do doutor Alexandre Rossato, concedendo uma liminar nesse sentido e autorizando, né, a substituição dessa garantia em troca da concessão de um seguro ou de uma fiança. Ok? Que informações elucidativas, doutor Rafael. Estamos muito satisfeitos. São pessoas como o senhor que realmente nos incentiva. Eu e a minha querida amiga Ana Amélia Prates, a gente faz essas lives todas as terças e quintas. Mas o sucesso tem sido incrível. Estão pedindo para a gente abrir um outro dia durante a semana para a gente poder dar conta, né? Porque está acontecendo operações diariamente. Então, eu e a Ana Amélia, sim, vamos fazer mais uma live durante a semana, vamos fazer 3, mas a gente sempre vai informar por aqui, pelas redes sociais, pelo blog e pelo site. E a doutora Sulamita falou aqui há pouco que ela dava boas-vindas a todos que estavam assistindo aqui a nossa live. Então, o nosso grande abraço para ela. Isso tudo aqui só existe porque ela entende essa modernização do IARGS nesse momento de pandemia. E o sucesso está tão enorme que ela quer continuar, né, modernizando o IARGS. Afinal, a gente está na era da tecnologia, não é? Que maravilha, é uma alegria muito grande. A doutora Sulamita é mestre de todos nós no direito tributário, né? Então, eu me sinto honrado pelas palavras carinhosas da minha querida Sulamita, né? E faço aqui loas aquilo que o IARGS está fazendo para a disseminação da cultura jurídica. Né? Essa é uma instituição, a instituição mais tradicional no direito no estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Né? E que realmente se adequou aos novos tempos, né? Então, isso é de uma beleza maravilhosa. É porque a doutora Sulamita está sempre à frente, né? Quem conhece ela sabe que ela, quando tem uma ideia e incentiva, ela não deixa para amanhã. Ela já quer executar hoje. Por isso que a gente super se entrosa, não é? Doutor, alguma mensagem no final agora da sua exposição magnífica, diga-se de passagem? Ok. Bom, eu queria deixar um abraço aos amigos aqui que estão aqui nos assistindo nessa live de hoje, né? Eu vejo aqui o professor Ibanez, o Macedo, o Arthur, o Fábio Raimundi, o Lauri e a Mariana Cor, né? Queridíssimos amigos, né? E a medida e a sugestão que eu daria efetivamente aqui aos colegas e ao pessoal que está nos acompanhando é de que há efetivamente uma importância muito grande dos contribuintes contarem nesse momento com os colegas advogados, contadores, assessores tributários, né, para que se encontrem alternativas em prol da resolução do problema, do enfrentamento do problema do Covid-19 em matéria tributária. Há diversas medidas que podem ser adotadas, a meu ver, a partir de agora, né? É muito importante que os contribuintes revisitem temas que antes eles talvez entendessem que não estão sendo, ou que já estavam definidos e que eram temas já resolvidos para eles. Por exemplo, as questões de créditos de PIS e de COFINS, né? Uma adequação às novas decisões do STJ, do CARF, da Receita Federal,
em relação aos créditos de PIS e de COFINS. Talvez uma nova análise das questões dos valores pagos a títulos de contribuição previdenciária, verificar com o seu advogado se aqueles valores estão corretos ou não, do ponto de vista das novas decisões judiciais que trazem novos conceitos em termos de verbas indenizatórias ou não, e aí submeteriam ou não à contribuição previdenciária. Nós temos possibilidades, medidas, por exemplo, de planejamento tributário, que podem ser adotadas entre contribuintes e entre seus advogados, analisadas juntamente com seus advogados, que são muito efetivas e que trazem um resultado operacional muito relevante. Eu acho que nós falamos aqui, por exemplo, de refis, nós falamos aqui da necessidade de um parcelamento, mas nós necessitamos também, e aí eu vejo uma possibilidade, por exemplo, de uma discussão judicial para que o contribuinte possa mudar, por exemplo, a sua forma de opção pelo lucro real ou presumido, ou até pelo simples. Veja você, minha querida Terezinha, que nós, no início de cada ano, as empresas, no início de cada ano, né, até o dia 31 de janeiro, elas têm que escolher se elas vão recolher pelo lucro presumido, pelo lucro real ou pelo simples, ou pelo lucro arbitrado, enfim. Né? E quem, em janeiro desse ano, haveria de imaginar a situação que nós estamos vivenciando? Ninguém. Ninguém. Então, a meu ver, eu acho que nós temos aqui, como eu disse, é um momento de quebra de paradigmas, é um momento de quebra de dogmas. Eu acho que nós podemos, querido amigo Maurício Faro, lá do Rio de Janeiro, entrando aqui, um grande abraço, né? Presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB do Rio de Janeiro. Mas nós temos aqui um momento de quebra de paradigmas, né? Um momento de quebra de dogmas tributários, entendeu? Então, eu acho que essa opção pela escolha do regime tributário, né, que não foi feita, se demonstrado efetivamente que nós temos aqui um problema de demonstrar que a escolha que foi feita no início do ano ela não se mostra efetiva, não se mostra eficaz, há, a meu ver, uma possibilidade de discussão em relação a esse tema, de se levar isso ao Poder Judiciário, né? Há outras medidas também, possibilidades, até mesmo de não pagamento de tributos e o seu parcelamento, né? Exatamente. É uma medida arriscada, né? Mas poderia se pensar sempre em se levar. Querido Rodrigo Machado, grande abraço. Haveria a possibilidade, efetivamente, de se levar essa discussão, né? Através de uma denúncia espontânea depois, em determinado momento, né? Para afastamento da multa moratória, né? Eu entendo que a multa moratória também pode ser afastada, né? Na denúncia espontânea. Isso não deixa de ser um planejamento tributário. Hoje nós temos a correção dos créditos tributários ou dos débitos tributários federais pela Selic, por exemplo, né? A Selic hoje 4,5% ao ano. Então, se colocar isso no papel, o que vale a pena? Eu me descapitalizar nesse momento, recolher um tributo ou deixar de pagar e depois realizar um parcelamento, né, e discutindo a possibilidade de multa para afastamento da denúncia espontânea. Então, veja... Fica a dúvida em relação ao refis, né, doutor? E se aguardar um refis, eventualmente se aguardar um refis. Eu tenho para mim, mas isso é feeling, né? Eu não tenho essa certeza. Eu acho que se vier um refis, ele só vem em 2021. Não vem esse ano. O governo vai efetivamente aguardar pelo resultado da arrecadação no segundo semestre. E aí, se verificar que essa arrecadação está muito baixa, muito reduzida, ou se houver também, obviamente, deve haver uma pressão social nesse sentido, né, junto ao legislador, para que haja um refis. Vejam vocês, né? Os últimos refis, nenhum deles foram propostos pelo governo federal, né?
eles foram todos gestados no Congresso Nacional por parte do legislador, né? Então, o legislador é quem hoje propõe refis. Então, nós precisaríamos ter hoje uma pressão junto ao legislativo para que saia um refis num breve espaço de tempo. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua exposição, doutor Rafael. Muito obrigada. E Terezinha, eu te convidamos... agradeço. Sim, está dando um pouco de eco, eu acho. Não, eu gostaria de agradecer pela sua brilhante exposição e lembrar que essa live está sendo gravada e amanhã vai estar sendo publicada no nosso canal do YouTube e posteriormente no blog e no site. Maravilha. Terezinha, eu gostaria de agradecer, deixar o meu abraço aqui a todos os colegas que nos assistiram no dia de hoje. Agradecer a ti pela condução dessa live, nessa véspera de feriado, né? Verdade. Nada como Quem lembra de feriado, né, doutor? Exatamente, né? Quem lembra de feriado? Quem lembra de feriado, né? Alguns dizem, nada como um feriado para a gente ficar em casa, né? Pois é. Então, efetivamente, agradeço aos colegas, desejo a todos, efetivamente, deixo aqui um grande abraço, né? Aos meus queridos colegas do IARGS, aos meus queridos colegas de comissão de Direito Tributário aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados, aos queridos amigos que hoje nos acompanharam. Eu gostaria de convidar a todos para que sigam também, eu vou fazer aqui uma pequena propaganda, tá? Que sigam aqui os nossos debates no IARGS em Direito Tributário, que hoje estão sendo conduzidos pelo colega Marrone, pela colega Alice Roberto Marrone, pela Alice, pela Mariana, né? São efetivamente debates incríveis no âmbito do direito tributário, né? Então, fica o convite a todos. Isso me permite... Ótimo! Claro. Isso me permite também, eu gostaria de convidar a todos que sigam a página da Comissão Especial de Direito Tributário aqui no Instagram, né? O meu perfil pessoal também, que é o RK Wagner 1976, tá? Aí vocês já podem ver a minha idade, né? Então, vamos manter contato. Eu acho que esse novo normal, né, cada vez mais precisa desse contato virtual aí que a gente possa discutir. Eu tenho 3 grandes paixões na minha vida. Os meus 2 filhos, o Guilherme, de 3 anos, o Eduardo, de 9, a minha amada esposa, a Renata, e também o direito tributário, né? É a minha paixão, né? Que coisa boa. Para quem não estava aqui no início, deixa eu só lembrar que nós reativamos o grupo de estudo de direito tributário, dando sequência ao 4º ciclo de palestras de direito tributário, só que agora no formato de vídeo palestra. Perfeito. Inicialmente vai ser publicado uma vez ao mês no nosso canal do YouTube. Maravilha. Que maravilha. Tá certo, já tivemos o primeiro vídeo da doutora Alice Grech, não? Foi inaugurado ontem pela nossa vice-presidente, a doutora Alice Grech. Então, daqui a 2 semanas teremos uma videopalestra do Roberto Marrone. Perfeito. Maravilha. Ok, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço. Uma boa noite para o senhor. E eu só tenho uma coisa a desejar a todos. Saúde. Saúde para todos nós, com certeza, doutor. Muito obrigada, doutor Rafael. Obrigado, um abraço. Até logo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E lembrar que na próxima terça-feira, no dia 5 de maio, o nosso convidado vai ser o doutor Tiago Geller-First, que vai falar sobre impactos da Covid-19 na gestão dos escritórios de advocacia, com a mediação da querida amiga Ana Amélia Prats. O doutor Tiago é sócio da Moreira Oliveira Advogados, especialista em direito tributário pelo IBET,
professor de Ética, Sociopolítica e Filosofia da História, Nova Acrópole, Escola de Filosofia. É membro do Centro de Estudos em Direito Penal da OAB-RS e cursa atualmente a especialização em Direito Penal, Política Criminal e Direitos Humanos na URGS. Eu não estou conseguindo visualizar aqui o doutor Tiago, mas se ele não conseguir entrar agora, eu chamo a todos para a palestra dele no dia 5 de maio, na terça-feira que vem, que vai ser conduzido pela Ana Amélia Prates. Lembrando que todas essas lives e as videopalestras estão sendo publicadas no nosso canal do YouTube e, posteriormente, no nosso blog e no nosso site. O IARGS realmente se modernizou, estamos na era digital e agradeço enormemente pelo prestígio de todos vocês. Muito obrigada e boa noite a todos.